Ele descia pela estrada de terra vermelha, com uma mochila nas costas e um cavalo baio puxado por uma corda de nylon gasta. O sol das 3 da tarde queimava a nuca sem dó. O suor misturava com a poeira e virava crosta na pele. Na carteira, R$ 378 amassados. Sem acerto, sem aviso prévio, sem aperto de mão de despedida. Só uma ordem curta, saída de dentro de um escritório com ar-condicionado gelado. Leva esse cavalo e some da minha terra, e agradece que não te mando embora a chute. O cavalo vindo atrás mancava na mão direita. Baio, pelagem castanho clara, crina negra, cicatriz antiga no peito. Atendia por bravio. 8 anos, encostado no piquete dos fundos da fazenda, porque ninguém via nele mais serventia. 7 anos, servindo a fazenda Santa Matilde sem um dia de falta injustificada, sem um real desviado, sem um trabalho mal feito. 7 anos dormindo em colchão fino, acordando às 4:30 da manhã e voltando à noite com o corpo pesando mais do que saiu. E numa conversa de 4 minutos, aqueles 7 anos foram varridos como poeira de terreiro. O cavalo vindo atrás não sabia disso, só sabia que onde o homem ia, ele ia. Ninguém que viu aqueles dois descendo aquela estrada naquela tarde apostaria 1 centavo no que viria depois. Mas o que viria depois ia mudar tudo, inclusive a porteira que havia sido fechada na cara deles. Se essa cena já tocou alguma coisa aí dentro, deixa o like agora e se inscreve no Bastidores do Império. Hoje a história é de um peão que o mundo tentou descartar junto com um cavalo manco, e de como os dois provaram que descarte nunca é a última palavra. A fazenda Santa Matilde ficava no interior de Minas Gerais, entre Patrocínio e Monte Carmelo. 800 hectares de café e Nelore, sede com varanda larga, piso de ladrilho hidráulico, rede balançando com vista para a represa. O dono era Ramiro Figueiredo, quase 60 anos, barriga de quem nunca precisou correr atrás de boi, camisa sempre passada, chapéu de couro caro, presença certa em leilão, nome circulando em associação rural. O tipo de homem que confundia respeito com medo e autoridade com volume de voz. Tinha 2 filhos. Gustavo preferia cidade grande e aparecia só quando o pai insistia. Helena estudava medicina veterinária e vinha nas férias questionando manejo, vacina, dieta do gado, tentando mostrar que os anos de faculdade valiam. O pai ouvia com paciência de quem não vai mudar nada. A fazenda era dividida em 2 mundos bem definidos. De um lado, a sede com cafeteira elétrica e talheres alinhados. Do outro, o barracão dos peões, com colchão fino, fogão de 2 bocas e café coado em pano que já tinha servido tempo demais. João Henrique Almeida vivia no segundo mundo. Tinha chegado na Santa Matilde com 24 anos, vindo de uma fazenda menor que o dono vendeu para pagar dívida. Chegou com uma mochila e um conhecimento que não vinha de diploma. Sabia lidar com cavalo de um jeito que pouquíssima gente sabia. O pai dele, tropeiro do Triângulo Mineiro que morreu cedo, tinha deixado pouco. Mas o pouco que deixou não cabia em inventário. Deixou a forma de olhar para o animal. O velho dizia que cavalo não mente, que o bicho devolve exatamente o que o homem coloca nele. Se coloca medo, recebe medo. Se coloca calma, recebe parceria. João cresceu com essa frase sem entender completamente. Na Santa Matilde, entendeu na prática. Tratava os animais com um nível de atenção que os outros peões achavam exagero. Conferia casco depois de cada saída, observava postura, brilho do pelo, respiração. Sabia antes do veterinário quando um bicho estava desenvolvendo problema. Ramiro nunca reconheceu isso. Para ele, peão que cuidava bem de cavalo era só peão cumprindo obrigação. Bravio tinha chegado na Santa Matilde anos antes, comprado numa feira por um preço que na época parecia justo, baio bem conformado, garupa larga, andar que chamava a atenção. Mas o manejo foi errado desde o começo. Trabalho pesado antes do tempo, treino de prova sem preparação física adequada. Numa competição regional, pisou torto numa curva em alta velocidade e o tombo foi feio. O veterinário da fazenda avaliou a lesão no tendão flexor e foi direto. Tratamento longo, custo razoável, sem garantia de retorno competitivo. Ramiro ouviu, fez conta rápida e decidiu em 30 segundos.
Encosta no piquete dos fundos. Não vou gastar com animal que não rende. João o descobriu numa tarde de sábado, buscando ferramenta esquecida perto do piquete. Parou na cerca, olhou para o baio que o encarava de volta com orelhas em pé, sem fugir, sem avançar. Voltou no domingo com um pedaço de rapadura. Depois com uma maçã. Foi entrando devagar no espaço do animal, sem arreio, sem pressa, só presença. Em 3 semanas, Bravio já o esperava na cerca quando ouvia o passo dele no capim. João avaliou a lesão com o que sabia. O tendão tinha estabilizado, mas não havia sido tratado na fase certa, resultando em fibrose que limitava o movimento sem causar dor intensa. Não era fim de linha. Era má gestão de recuperação. Sem dinheiro para veterinário, usou o que o pai ensinou. Compressa de argila com ervas anti-inflamatórias, massagem diária nos tendões, movimentação leve e progressiva no terreno macio. Fazia aquilo nos momentos de folga, sabendo que se o capataz visse, levaria bronca. Mas o vínculo que foi se formando ali não cabia em nenhuma avaliação técnica. Helena aparecia a cada 2 meses. Quando chegava, passava pelo estábulo com prancheta, conferindo fichas, fazendo perguntas, que o capataz respondia com o vocabulário de quem aprendeu na prática. Numa tarde, ela foi sozinha ao estábulo conferir calendário de vacinação. João estava limpando arreio no corredor. Ela perguntou qual cavalo da tropa ele achava mais equilibrado em temperamento. Ele respondeu com naturalidade, falando de cada animal pelo nome e pela história. Quando chegou em Bravio, a voz mudou de tom. O baio do piquete dos fundos foi mal compreendido desde que chegou aqui. Puseram em prova antes de estar pronto, e quando o corpo cedeu, colocaram o problema no animal. Mas a lesão estabilizou. Com o manejo certo, aquele cavalo tem capacidade que a maioria da tropa não vai alcançar. Helena respondeu com o termo técnico que a faculdade tinha dado. João percebeu que estava passando da linha e calou. 2 semanas depois, numa tarde de sexta com o céu pesado, Helena estava sozinha na varanda. João cruzou o terreiro, parou no pé da escada, tirou o chapéu e subiu os 2 primeiros degraus. Dona Helena, eu queria dizer uma coisa que carrego faz tempo. As palavras saíram tortas. Foram saindo sem ordenação, falando de admiração, de respeito, de que ele via nela uma seriedade que poucos tinham. Helena ficou quieta por 3 segundos, deu uma risada nervosa, mais de constrangimento do que de crueldade, e entrou pela porta sem dizer uma palavra. João desceu os degraus sabendo que tinha errado o timing. Não sabia ainda o tamanho do estrago. O estrago era maior do que imaginou. Naquela noite, Helena contou para o pai na mesa do jantar, rindo, achando que era comentário que ia render no máximo uma sacudida de cabeça. Ramiro não riu. O rosto fechou como porteira emperrada. Pediu que ela fosse para o quarto e mandou o capataz chamar João no rádio. A conversa durou menos de 5 minutos. Peão olha no olho de cavalo, não de filha de patrão. Você está dispensado. Pega suas coisas e vai embora amanhã cedo. João tentou mencionar o acerto. 7 anos de trabalho, FGTS, férias atrasadas. Ramiro abriu a gaveta, empurrou a documentação de um cavalo encostado no pasto de trás. Leva esse cavalo e some. É o que você merece. Agradece que não te mando embora a chute. Na manhã seguinte, João juntou as roupas na mochila, guardou os 370 reais no que tinha, pegou um saco de ração, foi até o piquete dos fundos e colocou o cabresto em Bravio. O cavalo foi junto sem precisar ser puxado com força. O sítio de seu Dário ficava a 42 quilômetros ao norte. Homem de 70 anos, pele de couro, olho esperto, do tipo que não faz muita pergunta, porque entende que quem bate na porta de noite com um cavalo na corda já passou pelo suficiente para justificar a chegada. Ofereceu o que tinha: um canto no galpão de madeira, pasto para Bravio, água do poço e silêncio. Na madrugada do primeiro dia, quando o galpão estava quieto e Bravio respirava fundo no canto, algo se soltou por dentro de João. Foi rápido, foi necessário. Foi a última vez que aquela dor específica pediu passagem. Na manhã seguinte, levantou antes do sol e foi olhar o cavalo. O tendão estava mais inflamado depois da caminhada longa. João foi buscar argila nas margens do córrego e começou o tratamento de verdade. Compressa de argila com folha de confrei triturada.
enfaixamento com pano limpo, massagem nos tendões 2 vezes ao dia, movimentação controlada no terreno macio. Em 3 semanas, Bravio pisava com mais segurança. Em 6 semanas, o inchaço tinha reduzido o suficiente para João arriscar trabalho leve de lunha no pasto. Com o dinheiro que juntou de diárias em fazendas vizinhas, pagou uma consulta com o Dr. Celso Marques, veterinário de cidade próxima que atendia mais pelo que via do que pelo que cobrava. Dr. Celso examinou Bravio em silêncio por um bom tempo antes de se virar para João. Onde você arrumou esse cavalo? Olha a conformação. Olha a musculatura do posterior. Esse animal tem sangue de 1/4 de milha de qualidade. Com o tratamento que você já fez e mais 2 meses de trabalho progressivo, ele pode voltar sem restrição. Quem encostou esse animal estava dormindo. João saiu da clínica com o laudo no bolso, andando mais devagar do que entrou, processando o que aquilo significava. João acordava às 4 da manhã, trabalhava como diarista em fazendas da região até o meio-dia e das 2 até escurecer, treinava Bravio. Não tinha arena. Não tinha baliza de competição. Tinha o pasto de Seudário, garrafas PET cheias de areia como marcações improvisadas e um celular velho com tela trincada preso numa forquilha de madeira para filmar as passadas. À noite analisava os vídeos na luz fraca do galpão e estudava provas de campeonatos regionais até a bateria morrer. Foi nesse período que percebeu o que Bravio tinha de diferente. A maioria dos cavalos aprende o movimento. Bravio aprendia a intenção. Havia ali uma sensibilidade de comunicação construída naqueles meses de compressa e paciência, como se os dois tivessem desenvolvido uma linguagem própria. O velho dizia que cavalo espelha o que o homem tem dentro. João começou a entender o que isso significava de verdade. Em 8 meses de treino, se inscreveu num rodeio regional em Abadia dos Dourados com o dinheiro das diárias e o coração na garganta. Chegou de carona, Bravio na carroceria, mochila pequena, a bota colada com cola de sapateiro 3 dias antes. Ninguém prestou atenção quando ele desenrolou o baio no brete de entrada. O locutor pronunciou o nome errado. Não importou. O portão abriu, e o que saiu daquele brete fez a plateia soltar um som involuntário, daqueles que saem antes do grito, quando o corpo reage antes do cérebro processar. Campeão da noite. Prêmio de 3.200 reais e uma fivela de metal dourado barato que guardou no fundo da mochila embaixo da muda de roupa. Desceu do cavalo, ficou parado no centro da arena por um segundo. Não ergueu o braço, só olhou para o horizonte além das grades, na direção de uma estrada de terra vermelha que ficava a 40 e tantos quilômetros dali. Era o começo. Ele sabia disso. Em 2019, num evento em Uberaba, um homem chamado Valdemar Souza ficou parado na beira da arena durante a semifinal, olhando para o par de João e Bravio com expressão de quem faz cálculo enquanto assiste. Valdemar tinha 23 anos dedicados a treinamento de cavalos de rodeio no Triângulo Mineiro. Viu muita coisa nesse tempo. Raramente ficou parado num evento olhando o mesmo par por mais de um desempenho. Foi até João no estacionamento de terra. Onde você treina esse cavalo? João apontou vagamente para o nada. Falou de um pasto em Paracatu do jeito que dava. Valdemar ficou em silêncio, olhando para Bravio tranquilo na cabresta. Você monta com a cabeça, não só com o corpo. E esse cavalo responde intenção antes de responder sinal. Isso é raro. A proposta foi direta. Patrocínio parcial, ração, transporte nos circuitos regionais, inscrição paga. Em troca, João treinava na propriedade de Valdemar em Uberlândia 3 vezes por semana. Era pouco. Era infinitamente mais do que João tinha. Com estrutura mínima, mas real, a evolução foi rápida. Uberlândia, final de 2019, campeão da etapa regional de tambor. Araxá, 2020, vice-campeão de laço comprido, nota alta, performance consistente. João dormia na cabine do caminhão de Valdemar nos deslocamentos. Cuidava de Bravio com a mesma rotina de sempre. Água limpa, ração no horário certo, tendão conferido antes e depois de cada prova. Porque João nunca esqueceu o que aprendeu na prática. Animal com dor, com fome ou com medo, não entrega o que tem. Nunca entrega.
Barretos chegou como consequência de resultados acumulados em silêncio. A arena tinha mais de 30 mil pessoas naquela noite. Os refletores faziam tudo parecer maior do que já era. Valdemar desembarcou o Bravio com calma. Deixou o animal descansar 2 horas no brete. João ficou ao lado o tempo todo, sem exigir nada, só presente. Quando o portão abriu, as pessoas que conheciam o circuito regional pararam o que faziam. As que não conheciam aprenderam nos segundos seguintes o que significa ver um par que se comunica além do arreio. A curva foi executada com uma precisão que fez o árbitro se inclinar para frente na cadeira. A parada foi seca, limpa e móvel. A nota demorou mais que o normal para aparecer. 89,75. Campeão do Barretos. Prêmio de 35 mil reais e vaga no circuito nacional. João desceu do cavalo e abraçou o pescoço de Bravio por um tempo que ninguém cronometrou. Com o rosto enterrado na crina quente do animal, ele chorou pela segunda vez desde a noite no galpão de seu Dário. O primeiro choro tinha sido de perda. Esse era de outra coisa. Era a sensação de que cada madrugada fria, cada garrafa PET de baliza improvisada, cada porta fechada, tinha uma razão que ele não via na época, mas que estava ali o tempo todo. Valdemar ficou de pé na arquibancada antes de todo mundo. Naquela mesma noite, o celular de João vibrou com um número desconhecido. A voz do outro lado era de representante de grupo de investidores de São Paulo interessado em adquirir Bravio. Citou um número alto, do tipo que prende a respiração por 1 segundo. O cavalo tem perfil para se tornar garanhão de alto nível com essa linhagem. Temos estrutura para maximizar o potencial. João ficou em silêncio por 4 segundos. Bravio não está à venda, a voz insistiu. João desligou. Na semana seguinte, os mesmos representantes foram até Valdemar com proposta maior. Valdemar os ouviu, serviu café e, quando terminaram, disse uma frase curta. O cavalo é do João. Falem com ele. Foram embora sem o café. João descobriu depois, por alguém do meio, que o grupo tinha ligação com um criador que participaria do circuito nacional como patrocinador. Tirar Bravio da competição comprando o animal antes era mais conveniente do que competir contra ele. João não respondeu publicamente, não fez discurso. Deixou a pista falar. A fazenda Santa Matilde passava por problemas que Ramiro tratava como temporários até não poder mais ignorar. 3 safras de café afetadas por geada, fora de época. Mercado de Nelore pressionado. Empréstimos feitos no pico do otimismo, sendo corrigidos por juros que não negociam com história de quem paga. Ramiro era bom de gerenciar fazenda em tempo bom. Em tempo ruim, a arrogância que funcionava como estilo de comando virou problema operacional. Não sabia pedir ajuda, não sabia admitir fraqueza, negociava mal porque não aceitava que estava em posição vulnerável. Helena tinha terminado a faculdade e trabalhava numa clínica em patrocínio. Gustavo estava em Goiânia. Ramiro estava sozinho nos problemas que o orgulho não deixava admitir. Os bancos começaram com as notificações. A fazenda, dada como garantia em 2 empréstimos, entrou no processo de execução fiduciária. Ramiro tentou renegociar. Vendeu gado a preço de liquidação, buscou empréstimo com agente privado que cobrava juro que era punição. Nada segurou. Em novembro de 2022, a fazenda Santa Matilde foi a leilão judicial. João soube pelo próprio Valdemar, que viu o edital num site de licitações e mandou mensagem direta. Apareceu no edital: Fazenda Santa Matilde, leilão judicial. Você vai querer saber. João ficou olhando para a mensagem por um tempo. Tinha acumulado, em premiações, patrocínios e contratos com marcas de equipamento equestre que chegaram depois do circuito nacional, um capital construído centavo a centavo desde os 378 reais da mochila. Ligou para o Dr. Augusto, advogado que Valdemar tinha indicado. É a mesma fazenda que te mandou embora? Dr. Augusto perguntou. É. O valor de base está abaixo do que valeria numa venda normal. Se você tiver liquidez suficiente, é viável. Mas precisa estar preparado para o que vem depois, porque comprar fazenda em leilão judicial não é fim de processo, é começo. João passou 3 noites sem dormir direito.
Ficava na varanda do quartinho alugado em Uberlândia, pensando no que estava em jogo. Não era raiva de Ramiro. Tinha passado tempo demais na estrada para desperdiçar combustível em raiva. Era outra coisa. Era a sensação de que aquela terra tinha 7 anos do trabalho dele enraizado no solo, mesmo que o papel nunca tivesse dito isso. Numa madrugada, pegou o caderno onde anotava gastos e ganhos desde os primeiros rodeios. Folheou do começo, viu a linha do tempo inteira. Fechou o caderno. Doutor Augusto, disse no telefone no dia seguinte cedo, entra no leilão. O leilão aconteceu numa sala do Fórum de Patrocínio, numa tarde de março, sem drama de novela. Papel, advogado, representante do banco, gente olhando de lado. Houve um lance de empresa de fora da região farejando propriedade barata. Dr. Augusto contra-ofertou com o valor autorizado. A empresa desistiu, não estava com fome suficiente de problema judicial. Quando o martelo desceu, o mundo não tremeu. Mas numa linha fria de edital, ficou registrado que um homem que 7 anos antes saiu daquele endereço com mochila, 378 e um cavalo manco, tinha voltado como comprador. No dia em que foi tomar posse, João não foi de camisa de linho. Foi como sempre ia a qualquer lugar que exigia serviço sério. Jeans, camisa de botão simples, a bota de couro comprada com o prêmio de Barretos. Quando o carro parou na frente da porteira da Santa Matilde, ele desceu devagar. Olhou para a porteira de madeira que conhecia cada nó de tanto ter aberto e fechado em 7 anos. Ramiro estava na varanda. Tinha emagrecido. A camisa, sempre passada com capricho, estava levemente amassada. O chapéu caro ainda estava na cabeça, mas parecia anacrônico em cima de um rosto que os últimos meses não tinham tratado bem. O silêncio durou o tempo de João atravessar o terreiro e chegar ao pé da escada. Então é verdade. O peão, disse Ramiro, a voz saindo diferente do que sempre foi. João não respondeu com ironia. Não havia nada a provar com palavra agora. Seu Ramiro. Só o nome, com o mesmo respeito de antes, sem submissão e sem provocação. Dr. Augusto entregou a notificação formal. 72 horas para desocupar o imóvel. João não ficou na varanda. Desceu, foi até o piquete dos fundos, ficou encostado na cerca olhando o capim crescido no lugar onde Bravio tinha passado anos esperando. Depois voltou para o carro. Tinha trabalho a fazer. Ramiro adoeceu 4 meses depois de sair da Santa Matilde. Hipertensão descompensada, diabetes não tratado e uma tristeza que laudo nenhum conseguia nomear. Internado no hospital de Patrocínio, recusou visita de João 2 vezes. Na terceira, João foi sem avisar. Ramiro estava dormindo. Ficou na porta por um momento. Olhou para o homem no leito, menor do que a memória guardava. Entrou, foi até o criado mudo, deixou um envelope, saiu sem acordar ninguém. Dentro do envelope, um cheque com o valor exato das verbas rescisórias, que nunca tinham sido pagas. 7 anos de FGTS, aviso prévio, férias atrasadas, com correção monetária calculada por Dr. Augusto, e um bilhete escrito à mão, letra grande e sem floreio. Devolvo o que era meu de direito, porque eu precisava receber. Não porque preciso de mais alguma coisa de você. A conta tá zerada, cuida da saúde. Ramiro acordou mais tarde, leu, não disse nada para ninguém. Mas parou de recusar as visitas. Morreu numa terça-feira de inverno, em casa, no apartamento de 2 quartos que Helena tinha alugado em Patrocínio. Ela encontrou o bilhete no bolso do casaco velho que ele usava todo dia, dobrado e dobrado de tanto ser aberto e fechado. João não tentou restaurar a fazenda como havia sido. Não havia sentido em recuperar o que não funcionava. Transformou a Santa Matilde num centro de treinamento de cavalos de rodeio e reabilitação equina, com parceria com Dr. Celso, estrutura profissional, método que vinha da sua própria história. A ideia central era simples: cavalos descartados precocemente por lesão ou temperamento que ninguém teve paciência de entender. Valdemar ajudou a montar o programa. Dr. Augusto cuidou dos contratos. João treinou jovens peões de famílias humildes da região, bancando inscrição em evento e transporte quando o rapaz não tinha condição. Nunca perguntava de onde vinha nem quanto a família tinha. Perguntava só uma coisa:
Você quer de verdade? Porque querer, ele sabia, era o único recurso que não se acaba quando o resto vai embora. Bravio estava aposentado das provas. Morava no melhor pasto da propriedade. Ração formulada por nutricionista equino, visita veterinária mensal. A cicatriz antiga no peito estava lá como sempre. Mas o pelo era lustroso, o passo calmo, o olhar era o de animal que cumpriu o que veio fazer no mundo. Na entrada da fazenda, onde antes havia uma placa com o nome de Ramiro Figueiredo, havia agora uma placa menor de madeira escura, com uma frase que João mandou entalhar palavra por palavra: cavalo bom não é o que nunca caiu, é o que aprendeu a andar depois. Seu Dário foi visitar uma vez. Chegou de caminhonete velha, chapéu de palha, olhando tudo com aquele jeito quieto de quem processa mais do que demonstra. Ficaram um tempo na varanda tomando café do coador de pano que João mantinha por escolha, não por falta. Seu Dário olhou para o terreiro, para os cavalos, para a placa na entrada. Deu certo, disse, simples assim. Deu, respondeu João no mesmo tom. Ficaram mais um tempo em silêncio, com o som do vento no café e dos cavalos no pasto. Às vezes, a conta mais importante que a vida cobra não é em dinheiro. É em paciência, em hora de madrugada, em saber reconhecer o que tem valor quando todo mundo passou sem ver. João Henrique Almeida tinha aprendido isso num piquete dos fundos, com um cavalo baio que mancava e que o mundo tinha jogado fora. E Bravio, que pastava tranquilo no melhor lote da Santa Matilde, guardava essa história em cada passada calma, em cada olhar levantado quando o homem se aproximava da cerca. Cavalo não mente, e esse não foi o único que viu o que os outros escolheram ignorar. Tem gente que recebe humilhação e carrega como fardo para a vida inteira. Tem gente que transforma a humilhação em combustível, não de raiva, de propósito. João não voltou para Santa Matilde para provar nada para Ramiro. Voltou porque havia uma conta, não com dinheiro, mas com destino, que precisava ser fechada. Se essa história fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Porque toda semana tem uma estrada nova esperando aqui no Estradas do Destino.